Pessoal, quem fala com vocês do Lúcio do Senado para mais um vídeo e vamos continuar falando sobre Cosmere RPG, sobre a parte 5 do Betas Rules Preview, que fala sobre combate. O Betas Rules Preview, então, é esse preview lançado em 2024, trazendo ali algumas das regras do sistema. E vamos lá, o que fala na parte de combate? Ele fala sobre ordem de combate, ações e reações, ataque, alvo, alcance, movimento e posicionamento. E ele tem a variação usando uma grid, o que eu acho muito estranho, ser dado como algo opcional, se me parece ser algo, tecnicamente falando, quem não usar a Cosmere com grid que está fazendo diferente. Me parece que o sistema quer que você use grid, mas na escrita ele fala que não, ok? Oportunidades e complicações em combate. Então, vamos nessa. Primeiro falando sobre essa questão de como funciona o combate, todo mundo que já conhece RPG, ele funciona com uma ideia de rodadas e turnos. Rodadas, então, é um montoado de ações, quando, por exemplo, eu vou agir, eu tenho meu turno. Quando você vai agir, você tem o seu turno. E isso tudo ocorre em uma rodada, né? Então, vamos dizer que eu vou primeiro, depois vai você, quando você finaliza a sua ação, você não tem mais ninguém para agir, então a gente termina o seu turno e termina a rodada. A rodada então vai para a rodada 2, voltando de novo, e aí a gente vai ver quem começa. Vamos falar que eu começo de novo, depois vai você. Mas aqui nesse sistema, para quem está familiarizado com a questão de iniciativa, não é bem assim que ele funciona. Ele não tem esse tipo de sistema em que você faz uma iniciativa e você vai ser sempre o primeiro, a pessoa lá vai ser sempre o segundo, aquela pessoa com outro resultado vai ser sempre o terceiro. Não. Aqui, em cada rodada, você escolhe se você vai ter um turno rápido ou um turno lento. O que isso vai definir? Se você vai atuar primeiro, mas você vai ter só duas ações na sua rodada, ou se você vai atuar depois, só que você vai ter três ações em sua rodada. Isso é bem interessante. E aí, vamos entender como que vai funcionar exatamente esse sistema. Se eu escolher ir rápido, meu amigo ir rápido, quem que vai primeiro? Se o inimigo escolher ir rápido, como que funciona? A ordem será essa daqui, ó. Primeiro, vamos fazer os turnos rápidos dos jogadores. Então, se dois jogadores escolheram um turno rápido, eles vão conversar ali quem que vai primeiro. Mas o que importa é que será o turno dos jogadores que foram rápidos. Se todos os jogadores foram em turno rápido, todos os jogadores vão agir, ok? Depois vem os turnos rápidos dos NPCs. Então, o jogador sempre é primeiro se ele tiver empate com o NPC. Então, se o NPC escolheu rápido, você escolheu rápido, vocês agem primeiro, depois o NPC. Depois vai vir o turno lento dos jogadores. Então, se o NPC escolheu rápido, ele vai na frente daqueles que escolheram turno lento. E aí vai os jogadores. Depois o turno lento dos NPCs. Depois é o início da próxima rodada. E aí vocês vão ter que escolher de novo que tipo de turno vocês vão fazer. Talvez isso seja uma das mecânicas mais diferenciadas. Eu não conheço outro sistema que tem. Não tô falando que não existe, tô falando que eu não conheço, tá bom? Mas eu acho que é uma das coisas mais diferenciadas do combate de Cosmere. Essa questão de não ter iniciativa e ela funcionar a partir de turnos rápidos e lentos que te dão mais ou menos ações, né? Então, para quem já está familiarizado com o sistema de ações, que eu já citei em outros vídeos, eu vou, logicamente, dar uma pontada aqui de novo, mas vamos esperar chegar nesse momento para eu poder avisar para vocês que agora, como que funciona ações? Todo turno você tem uma ação que ela pode ser usada em resposta a alguma coisa. Então, por exemplo, alguém vai te atacar, você pode fazer uma reação. Estou só dando um exemplo. Existem várias formas de utilizar reação, várias são, algumas, ok? E você tem as ações. Normalmente você tem duas, se for um turno rápido, ou três, se for lento. E elas definem o que você vai ser, o que você vai fazer dentro do seu turno. Então você vai atacar, você vai saltar, você vai se esquivar, você vai jogar sobre uma pedra, você vai buscar um item, tudo isso gasta ações. E já já vou vir com a tabela das ações para vocês poderem dar uma olhada. Ações não são usadas, elas são perdidas. Ações não usadas são perdidas, no caso. Então, se você gastou só duas ações no seu turno, você estava no turno lento, você não vai gastar essa ação que você não fez, você não vai guardar ela para outra rodada. Não, ela é perdida, tá bom?
Aí, prosseguindo, cada rodada representa, e aí a parte do sistema sendo bem minucioso, né? Cada rodada representa 10 segundos no mundo. Apesar de os turnos acontecerem em ordem, as ações são simultâneas no plano narrativo. Então, se eu virei e dei um tiro em alguém e outra pessoa vira e dá um tiro em mim, tecnicamente falando, meu tiro até que foi primeiro, né? Por causa que vamos falar que eu fui num turno rápido e o cara no turno lento. Mas quando ele tá disparando, o tiro dele foi segundos após ele ter recebido o meu tiro, por exemplo. Então, isso é só para criar um cenário de que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Não é todo mundo ficar parado no campo, uma pessoa age, o outro vai lá, faz isso. No jogo, infelizmente, não tem como todo mundo falar ao mesmo tempo, ok? Mas na narrativa é tudo ao mesmo tempo. Surpresa, ele explica rapidamente. Se um lado surpreende o outro via um teste de furtividade ou enganação, os oponentes, pegos desprevenidos, ficam numa situação de condição surpreso. Essa condição vai fazer com que você tenha desvantagem, se eu não me engano, em ataques contra esse ser. Então você foi surpreendido, então é difícil de reagir. Surpresos não têm reação e perdem uma ação no seu turno. A condição surpreso termina no final do primeiro turno de cada personagem. Então, depois do seu turno acabar, você já não está mais surpreso, ok? Bem simples. Agora, vamos para as ações e reações do sistema e aqui eu vou puxar o livro. Vamos lá, eu puxei no livro porque fica mais fácil, são bastante ações e eu não vou explicar exatamente cada uma para vocês. Eu vou só explicar a questão de você visualizar e entender aqui, ó. Nós temos, por exemplo, o Brace, né? O Brace, ele é como se fosse você ficar protegido por um escudo ou uma cobertura, né? Então você se esconde num lugar para que os inimigos tenham desvantagem. Ele custa uma ação, ele tem esse símbolozinho de play, ele custa uma ação. Se o play tá arriscado, ok? Se o play estiver vazio, já vou mostrar para vocês, é uma ação livre, ok? Então não gasta ações, ok? Nós temos o Disengaged. O que que acontece? Você se afasta 1,5 metros do oponente sem provocar um ataque de oportunidade. Nesse sistema, para você realizar um ataque de oportunidade, você gasta foco, ok? Então, não é sempre, não é como D&D, que toda hora você vai sair e tomar um ataque, tá bom? Mas, se você quiser evitar de tomar um ataque, se você quiser que o inimigo não possa te bater, nem gastando o ponto de foco dele, você precisa usar o desengajar, ok? Aqui tem a Advantage, que seria o seguinte: você tenta obter uma vantagem, você tenta ganhar uma vantagem sobre o inimigo usando alguma perícia, ok? Isso daqui vai depender muito da sua ideia e das perícias em si, né? Porque várias perícias explicam como que você faz para ganhar uma vantagem, tá bom? Mas seria uma forma de você ganhar uma vantagem para uma próxima ação, para uma próxima perícia, para um ataque, e aí você gasta uma ação para isso. Você pode tentar enganar o inimigo, por exemplo, e falar que quer usar um HE Advantage, ok? Nós temos a Interactive, ok? Essa seria uma interagir rapidamente com algo. Tipo, abrir uma porta, sacar uma arma, comer alguma coisa, né? Algum item, alguma poção, ok? Você pode usar ela várias vezes, né? Se você quiser usar 3 Interactive no seu turno, você pode. Você tem logo aqui abaixo o se mover, que gasta uma ação também. E aí você vai fazer o seu deslocamento, que é definido pelo seu speed. Já falei isso no vídeo de atributo. Você tem aqui o strike, que você ataca com uma arma ou desarmado. Você pode repetir essa ação, bater tipo 3 vezes no inimigo, mas não pode ser com a mesma arma. Tem que ser com armas diferentes, ok? Então você não pode pegar e bater várias e várias vezes com a mesma arma. Mas lembrando que tem toda a regra de como que isso funciona. Eu marquei aí, mas eu já tinha falado em outro vídeo pra vocês sobre ataque com arma secundária. Se você tiver uma outra arma, você pode até atacar, mas você vai ter que gastar 2 de foco, tá? Por exemplo, então tenha cuidado também com esse tipo de ações. Mas tem certas armas que custam só 1 de foco, né? Então, umas armas especiais. Você tem aqui o User a Skill, ok? Você vai usar uma perícia. Então, ela lembra bastante o HE Adventure, mas isso é tipo, por exemplo, mestre, eu quero jogar um teste de percepção pra ver algo no campo de batalha. Ok, ok, isso aí por si só já custa uma ação. Ou o mestre pode solicitar que você faça isso, ou ele pode até pedir como reação de certa forma, mas depois a gente vai chegar em reação e explicar isso pra vocês. Nós temos o Grappling. Esse daí é o
agarrar o inimigo, tá bom? Você vai tentar segurar ele fazendo um teste ali de Athletics, tá bom? Então você vai tentar segurar ele. Se você vencer, o inimigo vai ficar imobilizado, ok? Tem toda uma explicação aqui que você tem que superar a defesa do inimigo. Esse efeito ele pode ser ali resolvido como uma ação livre, então você pode soltar o oponente, por exemplo, se você não quiser mais segurar ele por algum motivo que seja. Você tem o Ready, e aí é o seguinte sobre o Ready, você prepara uma ação. Todo mundo que já viu o D&D sabe como que funciona. Você prepara uma ação em resposta a outra coisa. Então você tem que descrever. Mestre, eu vou atacar se tal pessoa chegar perto de mim. E como ele coloca aqui, ó, nós temos um asterisco. E ele explica aqui embaixo para que funciona esse asterisco. Ele seria o seguinte. Você deve gastar um número de ações necessárias para que a ação seja preparada, ok? Então, por exemplo, se eu quero falar que se tal pessoa chegar a 9 metros de mim, eu vou andar e bater nessa pessoa, eu tenho que gastar 2 ações, ok? Então, o grappling depende... o grappling não, né? O grappling custa 2, tá bom? O ready depende de quantas ações você vai fazer nesse movimento. Então, se você vai fazer uma ação maior, você vai ter que fazer um ready com mais ações, ok? Então, no mínimo, ela custa 1, porque não tem como você não utilizar ready executando uma ação futura que você queira fazer. Você tem o Recover, tá bom? O Recover, que gasta 2 ações, e ela serve para você se curar. Você recupera foco ou vida como se fosse um descanso curto, ok? Você só pode fazer isso uma vez por cena. Você tem o Shove, que também custa 2. Você empurra um inimigo a single feet, né? Então você pega, pum, empurra ele. Você tem que fazer um teste de atletismo. Então essas são as ações do sistema. E eu achei muito boas. Eu achei algo bem diverso, ok? Quero mais diversidade ainda nessas ações, por causa que uma coisa que eu sempre fico triste quando eu faço personagens, por exemplo, que não são focados em combate, em Tormenta ou em D&D. Eu tenho que ficar indo para essas páginas de ações para ver como que ou até o Ordem Paranormal, como que meu personagem vai ser útil sem ter que bater, por causa que ele bate e dá pouco dano. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho algumas ideias. Empurrar alguém para tentar fazer ele cair. Eu posso utilizar o ganhar vantagem para ganhar uma vantagem e ter uma ideia melhor de como agir contra o oponente. O legal é que isso aqui pode ser múltiplas perícias. Em Ordem Paranormal, por exemplo, para fazer isso para um ataque tem que ser obrigatoriamente enganação. Então aqui ele deixa que a gente tenha outras ideias mais táticas, talvez no combate. Nós temos aqui o Brace para se defender, que também achei interessante, né? Mas é o cover que todo o sistema tem, praticamente. E, no geral, é isso. Eu gostaria que tivesse mais, mas já gostei do que apareceu. Então, nós temos as Free Actions, né? As Free Actions, as ações livres que não gastam nada para ser feito. Nós temos o Banter. O Banter seria uma conversa rápida, ok? Tem limite? Tem. Você não pode falar assim, tipo, 1 minuto de diálogo com alguém. Alguém respeita isso dentro do RPG? Não, a gente deixa os personagens falarem, a gente quer mais que eles conversem, que eles debatam. Lógico, quando começa a ficar chato, longo demais, aí a gente corta. Mas normalmente é assim. E nós temos o Drop, que é o clássico de qualquer sistema. Se você largar algo, você não perde uma ação nenhuma. Então eu tô com uma espada aqui na mão. Soltei ela, não tem problema. Não gasta ação. Eu soltar uma espada, soltar um item que eu esteja carregando. E aí a gente vai para as Reactions. Elas são simbolizadas com isso aqui, tá bom? Elas são... eu até esqueci de avisar pra vocês, mas tipo assim, quando tem 2 plays, é 2 ações. Quando tiver 3 plays, são 3 ações. E a Free Action, como falei pra vocês, é um play vazio no meio, né? E as reações, elas são essa setinha de retorno, ok? Então vamos lá, nós temos o AIT, ou seria algo como tipo ajuda. Depois que um personagem faz um teste, você pode ali gastar um de foco e aí ele vai ter vantagem no seu teste, né? Isso aqui é para ajudar o inimigo. Em resumo, você ajuda, dá um help no inimigo. Pelo que eu entendi, é após ele fazer o teste, tá bom? Então seria quase como uma ajuda quando ele falha. E eu acho até isso melhor do que ser quando ele anuncia que vai fazer o teste. Por causa que às vezes você vai lá, ajuda ele e ele tira um número muito bom e aí você fica... não era nem pra me ter ajudado. Gastei um ponto de foco pra nada. Nós temos o Avoid Damage, que tá aqui. Esse daqui é pra, de certa forma, você acabar
reduzindo a chance de você se ferir, de certa forma. Que é o seguinte, quando você é ameaçado por alguma coisa mais ambiental, não necessariamente ele parece estar se referindo ao ataque, ou seja, você tem uma explosão, você tem uma queda, coisas do tipo. Você pode fazer um teste de agilidade, ok? A dificuldade vai ser 15, mais ali alguns bônus, ou um teste que o mestre possa fazer sobre aquela dificuldade, então ele pode aumentar dependendo da situação. Então, uma explosão num quarto fechado, ele pode aumentar isso para 20, para 25. 25 já é demais, né? 15 já já tá uma coisinha ali complicada, não. Mas já tá uma coisinha forte. Aí 25 já seria muito. Mas 20, por exemplo, mas poderia aumentar, mas normalmente é 15. Se você tiver sucesso, você desvia de parte do dano conforme o mestre acha. Normalmente vai ser metade do dano você toma, ok? Agora, se você fracassar, você toma o dano inteiro. Nós temos aqui o Dodger, que seria algo como esquivar-se. Antes de um inimigo rolar um ataque contra você, você pode gastar 1 de foco para impor uma desvantagem no ataque do oponente, ok? Então, ele não funciona para ataque em áreas ou ataques com múltiplos alvos não vão ter desvantagens, né? No máximo, o mestre poderia colocar uma desvantagem só no ataque contra você, mas não contra os outros. Mas, em resumo, é isso. Você vai dar um desvio, gastar 1 de foco e o inimigo terá uma penalidade. E nós temos essa última, que é o Reactive Strike, né? Que seria parte do ataque de oportunidade que eu já citei para vocês. Se o inimigo está no alcance corpo a corpo de você e ele sai desse alcance, você pode gastar 1 de foco para dar um ataque com uma arma corpo a corpo e coisas do tipo, ou desarmado, contra a defesa física do oponente. Então, em resumo, essas são as ações atuais do sistema. Voltando agora para falar sobre ataques, eles funcionam da seguinte maneira: você escolhe um alvo, né? Ele tem que estar no alcance possível da sua arma ou das suas mãos. Então, se ele estiver longe, você tem que ter uma arma à distância. Se ele estiver perto, é corpo a corpo, ok? Você vai rolar um teste. Você vai fazer um teste utilizando uma das habilidades ou das perícias, ok? Contra a defesa do alvo. Então, se por exemplo quero dar um tiro de flecha, eu vou ter que usar as perícias de ataque à distância e eu vou dar esse tiro contra a defesa física do alvo, ok? E aí eu vou jogar esse teste, ok? Dependendo da situação, eu posso ter vantagens ou desvantagens. Além disso, os passarinhos cantando aí, eu parei. Aqui vários passarinhos aí passaram cantando. Além disso, o sistema recomenda que você jogue também o dano junto. Eu acho meio estranho ficar jogando o dano junto com o dado de ataque. E como ele falou assim, você não soma os danos e os dados de ataque, eles são contas diferentes. Mas o que eu recomendaria pra vocês? Joga primeiro o ataque, ok? Jogou o ataque ali, você vai pegar o seu ataque, somar o atributo da perícia e a perícia, ok? Para definir se você acerta ou não acerta. E aí o mestre vai falar se acerta ou não acerta. Se você for acertar, ok, tranquilo, você vai, acerta o alvo, machuca, vai machucar ele. E aí você gira o dano da sua arma. Sobre o dano. Se você errar o seu ataque, você pode fazer o seguinte. Você pode errar, mas pegar devagarinho, né? Pegar de raspão, ok? Você faz isso gastando 1 de foco e aí você causa o dano ainda dos dados dos seus dados de dano ali da arma. Então você, mesmo falhando no ataque, ainda gira o seu dano da arma, ok? Porém, você não vai utilizar somas, ok? Você não vai usar somas, que é o seguinte: quando você acerta, além do dano de dados que você vai dar, né? O dano da arma e coisas do tipo, você ainda vai somar a sua perícia usada. Então você ainda vai pegar a sua perícia e vai somar ali para definição de quanto foi o dano. Se você tiver um acerto crítico, ele funciona o seguinte: quando você pegar uma oportunidade naqueles plot dice que eu ensinei para vocês no vídeo de fazer de ensinando sobre dados, você pode transformar um acerto em um crítico. Então você vai jogar, você não vai jogar dados, você vai fazer o dano máximo de todos os seus dados. Então se você tem, seu ataque é 2d6, o dano máximo dos seus dados são 12. Então você já pega 12 e soma com o seu modificador de habilidade e já causa de dano, ok? Lembrando-se que danos de impacto, de crane, de energia são reduzidos pelo deflect do alvo, né? Que é a redução padrão do sistema. Então todo dano que ele sofre, ele reduz um certo número igual ao deflect dele.
E antes de continuar indo para a próxima parte, eu queria falar para vocês também que há algumas outras regrinhas, algumas coisinhas que eu não vou trazer para vocês, que é explicando, por exemplo, sobre ataque à distância. Se você tá atacando o inimigo que está muito próximo de você, você tem desvantagem. Se o terreno em que o inimigo tá é pouco visualizável, então ele tá tipo no céu dentro das nuvens, ou ele tá nadando por debaixo d'água, acertar também com a flecha vai ter uma penalidade, né? Uma desvantagem no seu teste, ok? Então, existem essas coisas que a gente pode acabar considerando, mas isso vai de momento para momento, então é muito específico eu ficar falando sobre eles. Ataques de múltiplos alvos, então você tem alguma arma, alguma coisa que ataca múltiplos alvos ao mesmo tempo. Você vai gerar um teste só de ataque, não é um teste de ataque para cada oponente, é um teste só contra todos, ok? Se alguém pôr uma penalidade contra você, por conta dele, não por causa de te deixar pior, aí o sistema não explica muito, né? Então, tipo assim, se o inimigo dá um desvio, né? Como eu falei pra vocês naquela hora, ele dá um desvio e é um ataque múltiplo a alcance, né? Técnica de múltiplos alvos. Tecnicamente falando, eu não posso jogar com desvantagem, porque vai ser um teste só. Então, o que que eu recomendo? O sistema não comporta isso, mas ó, dá o tiro, ok? Gira um teste só. E para aquele oponente, você tira um dado extra e vê se esse vai alterar ou não o seu valor, ok? Mas é uma ideia minha, não do sistema. Ele explica um pouquinho sobre manobras críticas, tipo, se algum. O jogador teve alguma ideia muito interessante de como usar o ataque, né? Então ele não quer usar o ataque pra machucar necessariamente o inimigo com um ataque que brutal, assim. Ele quer tipo, dar um ataque na perna pra lesionar o oponente e dificultar ele de correr. O mestre pode considerar, o mestre pode jogar uma desvantagem, ele pode solicitar alguma coisa pro play. Ah, você tem que passar de 20 pra poder acertar. O seu dano tem que ser pelo menos 10 pra poder fazer algo do tipo. Então você pode considerar. O sistema até que é bem tranquilo com isso e falo com o mestre tem algumas liberdades ali que ele pode tomar. E aproveitando para voltar pro livro, porque isso é algo que eu não vou chegar muito a fundo, se esse é o seu primeiro RPG de mesa, então é importante você conhecer essas coisas que eu vou falar aqui para você, mas se você já jogou RPG de mesa, você já entende esse funcionamento. Então, eu vou passar um pouco por cima aqui, né? Ele fala um pouquinho sobre áreas, né? Sobre efeitos, sobre como que funciona, por exemplo, quando algo fala o seguinte: você acerta um objeto. Se é um objeto, esse seu poder ou esse seu ataque só pode afetar itens, não pode afetar pessoas. Quando ele fala pessoas, pode afetar pessoas. Quando ele fala criaturas, pode afetar todo tipo de criatura. Pessoas, humanos, não humanos e coisas do tipo. Então, ele explica tudo isso aqui. Ele explica um pouquinho sobre como que funciona a área, né? Então, quando fala em área, ele está falando de um raio, né? Então, quando ele fala que algo acerta em uma área ou um raio de 9 metros. Então, você vai considerar um círculo, se for raio, e é 9 metros ele para todos os lados, né? Então, no geral, ele tem 18, né? Se você considerar os dois raios. Então fica bem tranquilo para quem não conhece essa parte do caráter, do objeto, do inimigo, né? Como eu falei para vocês aqui. Então fica bem tranquilo. E depois ele vai entrar na parte de falar sobre movimentos, tá? Isso daqui eu também vou passar muito por cima, porque ele fala sobre tamanhos de espaços, né? Então tamanho e quanto de espaço esse tamanho consome, né? Então um bicho colossal, ele consome 6 metros ao redor dele, né? Então ele é muito grande, muito largo e tudo mais. Então ele equivale a 6 metros ali, pensando num grid, num campo de batalha. Ele nem tá falando de grid ainda, mas já aparece, né? Ele fala sobre os tipos de movimento. Você pode ter um movimento com pulo, você pode ter um movimento furtivo e cada coisa desse tipo. E aí ele fala, usa perícia e furtividade, usa atletismo. É isso que ele tá te explicando bem básico. O que que é voar? Então, fica bem tranquilo para vocês entenderem, se vocês lerem isso aqui quando tiver em português. Ele fala também sobre queda, sobre terrenos, sobre uma grade tática, né? Como eu falei para vocês. E aqui, quando ele explica sobre grade tática, e aí ele fala mais ou menos como é o funcionamento. Cada quadrado, né, tem 5 feet ou 1,5 metros, se você preferir usar metragem, ok? E, bom, é isso, praticamente. Ele só explica o básico de todo o sistema. Depois ele fala sobre movimentos, ok? Novamente aqui explicando as funcionalidades básicas. Porém, o que eu quero me focar é aqui na oportunidades e complicações em combate. Ele é bem diferente, tá bom? Do que as outras coisas de complicações e tal, mas ele tá explicando que você pode pegar, por exemplo, um D12 e girar isso
para que você decida aleatoriamente ali através de complicações ou de oportunidades o que pode acontecer num combate. Então você pode receber aqui na opção 1, por exemplo, nós temos o reforço de aliados ou o reforço de inimigos, ok? Não ficou muito óbvio para mim como que isso vai ser girado, né? Porque um D12 não tem símbolos de complicações, né? Então não entendi muito bem como que vai acontecer. Ou se os jogadores têm que gastar. Ficou bem estranho aqui de entender, mas eu achei interessante, porque ele fala aqui, principalmente o texto aqui principal, não em si a tabela, sobre uma questão de que nem todo combate precisa ser sobre derrotar um inimigo. Às vezes é sobre esperar uma tropa chegar e coisas do tipo. Então, isso é uma ideia interessante de você levar para sua mesa, no geral, tá bom? E, bom, aqui a gente termina a parte do combate. A próxima é Game Master e é um dos capítulos que normalmente em RPG de mesa eu acabo achando os piorzinhos, mas vamos ver como que vai estar aqui. Então falta, tecnicamente falando, 2 vídeos pra gente falar ainda do Rules Beta Preview. Depois a gente vai falar um pouco sobre a criação de ficha, o que a gente tem de novo sobre a criação de ficha após o Rules Betas Preview. E, bom, a gente vai vendo e ainda falando sobre Cosmere o máximo possível. Então aqui foi o Luciano e foi.